entradas da malha, então, né? Que é o set point. Quando é feita uma mudança de set point, a malha de controle faz com que a variável de processo acompanhe essa variação. Então, ela é uma entrada aqui da malha. As perturbações também são entradas aqui, ou distúrbio, né? Também são entradas na malha. A alteração é uma das possíveis perturbações traz mudança na variável manipulada. Perturbação tanto de set point quanto de carga. A malha de controle faz com que uma mudança na variável manipulada tenha o efeito de cancelar a perturbação na variável de processo. Então, a malha de controle sempre atua no sentido negativo da perturbação, para poder sempre chegar no mesmo valor que estava anteriormente. O controlador deve responder efetivamente a perturbações, tanto na carga quanto no set point. Para a malha de controle ser efetiva, os seguintes blocos têm uma função importante. O comparador determina a diferença entre o set point e o valor atual da medida, e o controlador. A função do bloco é alterar a variável manipulada de maneira que torne o erro igual a zero. Essa é a função do controlador, tá? Então, quais são os dispositivos empregados nas malhas de controle? Eu tenho elementos primários de medição e eu tenho transdutores e conversores também no meio desse caminho aí, tá? Dentro dessa malha de controle eu vou ter esses elementos. Então, elementos primários de medição. Em todas as malhas de controle existe um elemento que está conectado à variável do processo e mede suas alterações. Um medidor de temperatura, um medidor de pressão, um medidor de vazão, né? Alguma coisa eu preciso estar medindo. Como esses elementos são os primeiros na malha de controle, né? Da onde que vem os dados, da onde que vem as entradas, lá do começo do esquema do começo que a gente viu, a gente chama de elemento primário. Os elementos primários são dispositivos que causam alguma mudança nas suas propriedades de acordo com as mudanças nas condições do fluido de processo e podem ser medidas, como uma termorresistência, que vai medir a temperatura, por exemplo. Tá? Então, eu tenho um valor que eu quero manter. Esse elemento primário de medição vai medir esse valor da variável do processo. E dependendo desse valor, né, se ele está acima ou se ele está abaixo, eu vou ter aí uma ação do controlador. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é medir, certo? Por isso que é elemento primário de medição. Transdutores e conversores. Então, transdutor é um dispositivo que converte um sinal mecânico num sinal elétrico. Por exemplo, um dispositivo de medição de pressão por capacitância, o transdutor converte as mudanças de pressão e o conversor traduz o tipo de sinal em outro tipo. Por exemplo, o conversor pode converter o sinal digital em analógico. Tá? Então, sinal. Quando eu preciso de um sinal digital, por algum motivo, o meu controlador pode funcionar com base no sinal digital, aí eu estou obtendo um sinal analógico, eu preciso fazer essa mudança. Tá? Então, transdutor e conversor. Ó, esse aqui é um conversor I/P, tá? Que é um conversor de corrente para pressão. Sinal de corrente para o sinal de pressão. Em controle de processo, um conversor pode ser utilizado para converter um sinal de corrente de 4 a 20 mA em um sinal pneumático de 3 a 15 psi, comumente utilizado em atuadores de válvulas. Esse conversor é chamado de corrente/pressão, representado por I/P. Então, assim, eu tenho um sinal de corrente emitido, eu tenho uma resposta do meu controlador que está sendo dado em sinal de corrente. Tá? O meu controlador fez os cálculos, viu o que ele precisa fazer, o que ele precisa mandar de sinal para válvula, certo? Ele viu a proporção ali do erro e qual sinal que ele tem que mandar para a válvula, e com base nisso, o conversor vai converter esse sinal que o controlador calculou num sinal pneumático, mais pressão ou menos pressão na válvula, para abrir a válvula mais ou menos. Tá? Então, essa é a função do conversor, comumente utilizado em atuadores de válvula. Esse conversor é chamado corrente-pressão, né? Dispositivos empregados. Transmissor é um dispositivo que converte sinal de leitura de um elemento primário de medição em um sinal padrão e transmite para um mostrador ou controlador. Tá? Então, eu tenho o meu elemento primário, ele vai essa leitura, né, do meu elemento primário vai me gerar um sinal, e o transmissor vai converter esse sinal em algo que o controlador entenda. O indicador é basicamente para mostrar no chão de fábrica qual é essa variável do processo em tempo real. Eu consigo ver em algum lugar o tempo inteiro qual é essa variável. Caso eu precise, às vezes, de eventuais atuações manuais de algum operador. Né? Isso torna possível por meio de um indicador. Basicamente um visor que vai me dizer qual é a temperatura, qual é a pressão, qual é a variável de processo ali em tempo real.
falando de controladores, né? Que nada mais é do que um dispositivo que recebe os dados de um instrumento de medida, compara com o setpoint, que é aquela função lá do comparador, isso está, vamos dizer assim, dentro do controlador, né? E, se necessário, envia sinais a um elemento de controle, o atuador, para tomar as ações corretivas, que, como eu falei, 95% dos casos é uma válvula. Os controladores podem executar funções matemáticas complexas ou realizar simples funções de soma ou subtração para fazer comparações. Então, essa forma que eu tenho de comparar a minha medição da variável do processo com o setpoint pode ser de diversas formas, só subtração ou de outras formas mais complexas e tudo mais. Eles têm a habilidade de receber sinais de entrada, realizar funções matemáticas para produzir um sinal de saída. Então, ele vai receber um sinal de entrada e vai emitir um sinal de saída. E, às vezes, eu posso precisar traduzir esses sinais, tanto na entrada quanto na saída. Aí entram os transdutores, conversores e tudo mais. Controladores lógicos programáveis, CLPs, tá? São projetados para uso em um ambiente industrial, tem como finalidade desempenhar funções lógicas, sequenciais, temporização, contagem, aritmética, então tem diversas finalidades aí. Os controladores e os lógicos programáveis, aquela função que vai ser uma função do erro, vai ser programado, tá? Então esses são os lógicos programáveis. Existem controladores que são, vamos dizer assim, analógicos. Eu movimento uma alavanquinha e ele automaticamente vai controlar, sabe? Não tem uma função ali dentro do controlador programada para ele fazer o que ele tem que fazer. Não, às vezes eu tenho controladores que são a coisa mais simples possível, junto com os medidores e com os elementos de medição primários. Às vezes eu tenho um controlador, por exemplo, que é o controlador de boia, né? É um controlador de nível com boia. Quando a boia sobe, ela fecha a entrada de líquido. Quando a boia desce, ela abre. Então, eu estou controlando o nível, só que eu não tenho uma função programada para isso. Eu tenho simplesmente uma alavanca que foi ali construída, né? Tem a geometria ali da construção dessa boia, e aí ela controla. Só que a gente tem controladores lógicos programáveis, em que eu vou ter que inserir uma função, programar e tudo mais. São mais complexos, né? Que eu tenho que fazer uma temporização, contagem e tudo mais. Isso aí precisa ter um programa ali dizendo como que ele vai fazer isso, em quais condições e tudo, tá? Então, os CLPs controladores lógicos programáveis, né? São CLPs, agora a gente vai chamar de CLPs. Controlam através da entrada e saída digitais ou analógicas. Então, os CLPs, geralmente, eles vão ter que ter uma entrada com sinal elétrico, tá? Mas esse sinal elétrico, ele pode vir por uma entrada analógica. Então, se eu tenho uma entrada analógica, ela vai ter que ter um transdutor para converter para um sinal elétrico, por exemplo, tá? Então, eu tenho que ter algum equipamento aí para conversar com o CLP. Então, entradas e saídas digitais ou analógicas, tanto faz, tá? Mas aí eu vou ter que ter alguma coisa para converter. A gente já vai falar mais sobre isso. O controlador programável e seus periféricos associados, que são esses transdutores, conversores e tudo mais, são projetados para serem facilmente integráveis em um sistema de controle industrial, tá? Então, eu vou ter um transmissor, que é quem vai transmitir do elemento primário de medição. Eu tenho o elemento primário de medição. Aí, o transmissor vai pegar a medição desse elemento primário e mandar para o controlador. E esse controlador vai atuar na válvula, tá? Então, geralmente é assim que acontece. Abrindo ou fechando, né? E o sinal que esse controlador vai mandar para a válvula também pode ser elétrico, pode ser pneumático, aí vai depender. Atuadores, né, que são as válvulas. O elemento final de controle é a parte do sistema de controle que atua para alterar fisicamente essa variável que eu estou manipulando. Esse elemento pode ser uma válvula utilizada para restringir a passagem de um fluido, bombas para regular fluxo, entre outros, que vão afetar diretamente essa variável aí que eu estou manipulando, a fim de que a minha variável do processo chegue no setpoint, tá? É tipicamente utilizado para aumentar ou diminuir a vazão do fluido. Um exemplo é o elemento final de controle utilizado para regular a vazão de ar numa caldeira para controlar a combustão. Foi aquele exemplo que a gente viu lá no começo do craqueamento, que eu posso controlar a vazão de combustível e ar, para alcançar vamos dizer que a variável de processo é a temperatura. Eu posso alterar essa fração a fim de alcançar uma temperatura alva, tá? E eu vou controlar como isso? Com a vazão, dando mais vazão de combustível ou mais vazão de ar para alterar essa razão, tá? Então, atuadores, maioria das vezes são válvulas, quase sempre. Então, aqui, pode ser uma bomba também, né? Eu posso controlar aí a vazão que uma bomba manda, também posso fazer isso. Isso também podem funcionar como atuadores, tá? Então, assim, a gente tem os sensores /transdutores, né? Que vão vão medir e emitir o sinal, tá? E daí isso vai entrar aqui no meu controlador lógico programável. E eu vou botar os parâmetros, programar os parâmetros, né?
Eu vou ver como é que está o estado das coisas e com base nisso a gente vai mandar saídas. E os atuadores aí vão fazer alguma coisa. Posso ter um atuador de vários tipos ou um atuador, uma válvula. Aí eu vou ter ou vários tipos não. A gente tem normalmente válvulas. Aí a gente tem válvulas que podem ser elétricas, pneumáticas. A gente tem vários tipos de válvulas e pode ser uma bomba também e tudo mais. Então é basicamente aquilo que a gente já viu, né? Eu tenho as informações da planta. Eu tenho uma central em que os controladores vão fazer seus cálculos, eu posso ter uma central em que eu vejo todos esses parâmetros que os CLPs estão registrando, né? E elas vão, então, que são a sala de comando, né? Geralmente, eu posso fazer também intervenções manuais na sala de comando, junto aos CLPs, e daí eu vou mandar esse sinal aí para os atuadores para eles fazerem alguma coisa no processo. Então, o que é telemetria? É a técnica de transportar medições obtidas no processo, que está a uma determinada distância, até um ponto que facilite a sua visualização, que é a sala de controle. Tá? Então, telemetria é esse envio dos sinais de um local em que eu tenho o controle para o processo. Tá? Porque como é que o controlador, que geralmente está na sala de comando, vai mandar a válvula fazer o que ela tem que fazer? Por sinal. Isso é a telemetria. É preciso utilizar a telemetria devido à necessidade de centralizar os instrumentos e controle de um processo em painéis de controle e uma sala de comando. O agrupamento dos instrumentos facilita a visualização, possibilitando uma visão do conjunto de desempenho da minha planta. Tá? Então, como é que são esses sinais? Sinais analógicos, né, que eu já tinha comentado, entrando um pouquinho mais em detalhe. Dos sinais analógicos, a gente tem o pneumático e o elétrico. Tá? O pneumático é produzido pela mudança da pressão do ar em uma tubulação, né, um ar comprimido, em proporção à alteração da variável de processo. Então, se eu quero fechar a válvula, eu posso ter que mandar mais pressão pelo sinal pneumático ou menos, depende do tipo da válvula. Tem válvulas que abrem com mais pressão e tem válvulas que abrem com menos pressão. Então, vai depender da minha válvula. E daí eu vou ter que ajeitar o meu sistema de acordo. Né? O padrão comum da indústria para sinal pneumático é de 3 a 15 psi, que é a pressão do ar. 3 psi corresponde ao valor baixo da escala e 15 a escala 15 psi ao fundo da escala. Tá? Então eu tenho esses valores aí de up, né, e low. Tá? Então são os valores altos e baixos aí dentro da escala. E dentro desses sinais de 3 a 15, nesse range aí de 12, eu vou estar trabalhando com todas as, vamos dizer assim, as aberturas da válvula. De 0% a 100%. Vai estar entre 3 e 15 essas aberturas da válvula aí. Proporcional a esse sinal pneumático. Aí a gente tem o sinal elétrico também. O padrão mais comum do sinal elétrico é a corrente de 4 a 20 mA, que funciona do mesmo jeito do pneumático. Vai ser proporcional. Esse range de 16 aí é onde eu vou colocar os sinais. Tá? A intensidade de medição pode ser também. Eu posso ter um medidor de temperatura que vai mandar um sinal para o meu controlador para ele fazer alguma coisa, certo? E esse sinal de temperatura, que tem esse range de 16 mA, por exemplo, se for o caso, eu vou saber que a cada aumento de 0,1 mA eu tenho um aumento de 1,6 graus na temperatura, algo mais ou menos assim, tá? E daí o controlador vai saber qual é a temperatura com base nesse sinal, que vai ser proporcional. Por isso que eu tenho que programar e vai dar um sinal pneumático em resposta a esse sinal. Porque vamos dizer que o set point está a 10 mA. Aí se o meu sinal chegou a 10 mA, eu não faço nada. Mantenho o meu sinal pneumático ali no que foi setado para quando eu tenho 10 mA, quanto sinal de saída, pode ser o pneumático, por exemplo, vai ser. Tá? Com esse sinal, o transmissor envia uma pequena corrente através de um conjunto de cabos. Nesse tipo de transmissão, o sinal zero da variável de processo é representado por 4 e 20 representa o máximo, tá? Então, eu posso ter uma temperatura mínima e uma temperatura máxima dentro desse range, se eu estiver fazendo uma medição de temperatura. Isso vale para pressão, isso vale para vazão, vale para vários variáveis aí que eu estou medindo no meu processo, tá? Então, aqui é um exemplo de um controle de válvula que funciona da seguinte maneira. Eu tenho a pressão de ar sendo suprida aqui, um filtro, né? Porque às vezes eu posso ter incrustação se eu não tenho filtro de ar e também regulando, né, essa vazão aí. Porque essa vazão aqui é fixa e aqui eu vou regular essa vazão. Posso ter um filtro barra regulador aqui, que vou regular essa vazão. Vou mandar para o controlador, tá? E daí, com base nessa pressão, com a intensidade dessa pressão, eu vou ter um displacer, que ele vai para baixo ou ele vai para cima. E dependendo se ele for para baixo ou ele for para cima, ele vai controlar a pressão de saída, tá? Então, assim, esse controlador ele é analógico. Ele não é um controlador que eu tenho uma programação. Ele vai ser
ele vai setar essa saída de ar com base no deslocamento desse sensor aqui, tá? Então, esse aqui é analógico. Esse aqui é um exemplo de um controlador analógico. Não é um controlador eletrônico e que eu posso, lógico, não é um CLP, controlador lógico programável, né? Que eu coloco ali uma função que vai fazer os cálculos. Não. Ele é mais simples. Com base na pressão que está aqui, ele vai ter um deslocamento e com base nisso ele vai controlar, então, essa minha abertura da minha válvula, que vai abrir mais ou fechar mais dependendo da pressão, tá? Aí eu tenho sinais digitais, que é sinal de comunicação digital. Os mais utilizados em controle nos dias atuais, mas só... Não diria que são os mais utilizados ainda não, tá? Os sinais digitais. Mas estão aumentando muito essa utilização. Eles são combinados de forma específica para representar variáveis do processo, como enviar outras informações, como de diagnóstico. Então, a gente tem bastante questão de comunicação digital, tá? Mas a gente ainda tem, não se enganem, que a gente tem bastante coisa analógica também, tá? Mas temos sinais digitais também, que é uma forma mais moderna, mais atual. É muito diferente da forma analógica, tá? O sinal digital. Mas a gente tem os dois. A gente tem os dois casos. São formas, basicamente, do meu sinal sair do meu instrumento de medida para o meu controlador interpretar esses sinais e mandar uma resposta também através de sinais na minha planta para fazer o controle, tá? E esses sinais podem ser tanto digitais quanto analógicos. Integração de sinais analógicos com CLPs, tá? Então, o CLP, se eu tenho um controlador lógico programável, ele funciona com a inserção de uma fórmula, que tem um algoritmo e tudo mais. Então, analógico, eu vou ter que fazer alguma conversão para se adaptar a esses controladores lógicos programáveis, né? Aqui, no caso, não é um controlador lógico programável. Mas se fosse, eu teria que ter uma interação, teria que ter uma adaptação. Então, tem o sinal analógico, e aí eu vou ter que ter um cartão de entrada analógico, que vai transformar o sinal analógico em sinal digital, e daí o meu CLP vai ler esse sinal digitalizado, tá? Entradas analógicas. Os sinais analógicos, que podem ser qualquer grandeza, como é um sinal que vai ser emitido pelo meu elemento de medida, tá? E esse sinal analógico pode ser tanto elétrico quanto pneumático, tá? Como temperatura, necessita de um módulo para transformar o sinal em um sinal digital que possa compreender a fim de efetuar suas operações. Os dispositivos transdutores, que fornecem uma saída analógica de acordo com a variável do processo, são geralmente conectados a transmissores que enviam o sinal no cartão de entrada analógica. Então, a gente precisa do transmissor para o controlador CLP entender o que aquele elemento está medindo. E o sinal emitido por aquele elemento que está medindo vem do transdutor, tá? E eles vão enviar esse sinal para o cartão de entrada analógica. O transdutor converte a variável do processo, pressão, temperatura, qualquer coisa que estiver sendo medida, em potencial elétrico que vai ser condicionado por um transmissor conectado a um CLP, tá? Então, sinal, sensor transdutor, né, que vai traduzir esse sinal, na verdade vai sentir esse sinal, vai medir esse sinal, o transmissor que vai enviar e traduzir, então, para o cartão analógico, tá? É assim que acontece. Falando só mais um pouco aqui da saída, né? Saídas analógicas. Aqui a gente falou de entradas analógicas, sinais que eu recebo e traduzo para o meu CLP. Assim como eu tenho entradas, eu vou ter saídas. E às vezes a minha saída precisa ser analógica, porque eu estou controlando uma válvula com sinal de pressão, por exemplo, tá? Então, saídas analógicas. Os sinais de saída analógico podem comandar dispositivos como válvulas, motores e posicionadores. Portanto, precisam transformar... Motor também pode ser um atuador, né? Precisa se transformar o sinal digital do CLP em um sinal analógico para ser enviado ao processo. Nesse caso aqui é um exemplo de pressão, esse sinal analógico. Os sinais de saída analógicos são empregados em aplicações que requerem controle de dispositivo no campo, que dependem a níveis de tensão ocorrente, que respondem a níveis de tensão ocorrente. Um exemplo desse tipo de dispositivo é uma válvula proporcional usada para controlar a vazão de um fluido. Então, só para explicar, o CLP, então, vai me dar uma saída eletrônica, digital, e daí eu vou ter que ter um módulo de saída analógico para converter esse sinal digital no sinal que eu possa aplicar no meu processo. Aí eu tenho meu sinal de saída, que pode ser uma corrente ou pode ser um sinal de pressão, que vai ser enviado, então, ao meu atuador de forma que ele entenda. Porque o digital não conversa com o analógico. Então, eu tenho que ter uma conversão quando eu faço isso, tá? Então, aqui, eu tenho o sinal de saída, eu tenho um transdutor de tensão / pressão, e daí o meu sinal de saída vai ser transformado aqui
de um sinal elétrico ou digital / eletrônico e no sinal de pressão analógico. Tá? Esse aqui vamos já adianto que esse aqui é a nomenclatura, vamos dizer assim, o desenho do sinal de pressão. Ele é uma linha pontilhada, tá? E o sinal elétrico, ele tem uma linha contínua, certo? Então, eu tenho uma bomba, passa por uma válvula e a proporção em que essa válvula vai abrir ou fechar vai depender dessa pressão que ela vai receber. E essa pressão vai ser com base no que o controlador calculou. Ele gerou um sinal, depois que ele calculou um sinal eletrônico, e daí eu tenho a tradução desse sinal eletrônico para um sinal de pressão pneumático, tá? Então, um exemplo para deixar um pouquinho mais clara essa questão, tá? Então, eu tenho um cartão de entrada analógico, é conectado a um transmissor de temperatura, e a temperatura varia de 0 a 600, tá? Então, eu estou mandando a informação de temperatura para o controlador. E esse sinal, né, analógico, que vai mandar a informação de temperatura, é de 0 a 10 volts, corrente contínua, tá? 0 a 10 volts. Proporcional à variável do processo. Então, de 0 a 600 vai estar dentro desse range aqui que o meu equipamento de medida, o meu elemento primário de medição, vai mandar uma informação de temperatura dentro desse range aqui do sinal, né, de 0 a 10 volts corrente contínua, e que vai ter que, então, dar a informação de 0 a 600, que é o range de temperatura do processo. Qual é a relação entre a variação da variável de processo e a entrada analógica do CLP? Então, a faixa de temperatura é 600, né, o range. O range da entrada analógica é 10, né? Então, a variação para cada grau de temperatura do processo vai ser 10 dividido por 600. Então, a cada 0,017 volts por grau Celsius que eu receber de sinal, significa que eu estou aumentando 1 grau de temperatura. Então, é assim que esses aparelhos funcionam.